Eu tô há 50 dias agindo de uma forma muito diferente da que eu estava acostumada com o Instagram. E eu quero compartilhar um pouco dessa jornada que tem acontecido, todas as descobertas, todas as coisas que têm aparecido nesse meio do caminho com você. Então eu vou compartilhar o que eu já esperava que aconteceria, o que eu não esperava que aconteceria e curiosidades que aconteceram no meio do caminho que eu também acho muito valiosas para compartilhar aqui com você. E no final, será que eu vou continuar consumindo conteúdo dessa forma? Será que eu vou mudar alguma coisa? Será que eu vou continuar produzindo conteúdo no Instagram, nas redes sociais? Como essa relação vai acontecer? Tudo isso a gente vai refletir nesse vídeo. Eu espero que te inspire de alguma forma ou que traga algum insight interessante para você. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre como é a minha relação com o Instagram. Porque eu acho importante para trazer algum tipo de contexto, para você entender o que eu faço também, até porque pode ser que você nem me conheça. Então, prazer, meu nome é Raíssa, eu trabalho como palestrante, trabalho como treinadora em empresas, também sou escritora, mentora e tenho trazido para o mundo de alguma forma um movimento muito lindo que eu chamo de cura da relação com o trabalho. Hoje minha maior missão é te inspirar a viver de verdade e também a se conectar com a sua energia criativa da forma mais alinhada a quem você é, se encontrar profissionalmente na versão mais autêntica de você mesma, né? Estreitar essa conexão com o teu trabalho para que você sinta que realmente está deixando uma obra no mundo, para que você sinta realmente representada por aquilo que você está entregando. E eu produzo conteúdo na internet há 8 anos e o Instagram tem sido uma forma muito importante e potente para realmente difundir a minha mensagem, para realmente trazer para o mundo, também divulgar o meu trabalho, né, de alguma forma. Então, para mim tem sido uma ressignificação, um movimento muito intenso nesses últimos 50 dias e nos últimos anos, que é uma coisa que eu quero também compartilhar aqui com você. Só para você entender também nesse contexto, há algum tempo eu tenho feito vários processos de jejum de dopamina, jejum de superestímulos. Então eu comecei lá atrás, se eu não me engano, há 4 anos atrás, eu comecei fazendo esses jejuns, que são momentos em que a gente reseta a nossa relação com as redes sociais ou com alguma rede social que a gente se sente muito viciado, digamos assim, para que a gente possa regular o nosso sistema de dopamina, para que a gente possa resetar essa nossa força de vontade, digamos assim, a grosso modo seria isso. E eu tenho feito, eu comecei com finais de semana, um dia inteiro, depois eu fui para uma semana, depois quando eu viajava eu fazia também jejuns de super estímulos. Recentemente eu fiz esse jejumzão, não sei se é assim que se fala, que foi de 50 dias e continua, tá? Por enquanto. E eu queria comentar com você também que eu fiz em vários momentos da minha vida imersões criativas, que são movimentos, né, em que eu fazia jejuns de super estímulos combinados com movimentos criativos. Então eram movimentos que eu fazia ou que eu ainda faço, porque eu ainda faço imersões criativas, para que eu possa me conectar com a minha guiança interior, com a minha intuição, com os movimentos de sabedoria interior que eu tenho, ao invés de só me basear no que está de fora ou no barulho externo para tomar decisões importantes na minha carreira, no meu dia a dia, para produzir conteúdo ou trazer alguma coisa para o mundo. Então, sempre que eu sinto que está tudo muito alto, né, o barulho de fora está muito alto, eu começo a reduzir. E aí eu faço uma imersão criativa, que é um movimento que eu faço para dentro, para realmente silenciar o que está de fora, para ouvir essa voz interior, que ela não fala tão alto assim quanto a gente imaginava. Então, todo esse processo é uma coisa que eu já tô acostumada a fazer. Algumas coisas que aconteceram agora já tinham acontecido antes, então já se repetem, né? A gente percebe que elas se repetem. Outras foram novas, tá? Então, se você tá, por exemplo, fazendo um jejum de Instagram, digamos assim, né? Se você quer parar de consumir, produzir conteúdo no Instagram por um determinado período de tempo, alguns profissionais, alguns experts nesse assunto dizem que você precisa tirar essa rede social do teu celular, então apagar o app. E eu, em alguns momentos, acabei fazendo isso, mas eu percebi ao longo do tempo que também é um exercício para mim criar consciência para que eu aprenda a não ir atrás do app, mesmo nos primeiros dias. Então, se você sente que você tá nesse nível de consciência de não precisar apagar o app, não há necessidade de você fazer isso. Bom, então vamos começar pelas coisas que eu esperava. Como eu falei pra você, eu regulei muito mais o meu sistema de dopamina. O que isso quer dizer? Quando a gente está muito viciado nas redes sociais, ou minimamente viciado nas redes sociais,
quando a gente está consumindo todos os dias, a todo momento, quando a gente sente aquela urgência, né? Eu preciso entrar, eu preciso ver o que tá acontecendo, eu preciso ver quem curtiu uma foto minha, ou o que estão postando, o que tá rolando no mundo hoje. Quando a gente sente, isso é uma coisa absolutamente automática. É como se você, às vezes, acordasse e já entrasse no Instagram. É como se você acabou de comer, por exemplo. É um gatilho que traz o hábito de você simplesmente começar a scrollar o feed do Instagram, começar a rodar esse feed para ver o que está acontecendo, para entrar de alguma forma, é um impulso que acontece. As redes sociais, elas trazem uma satisfação desse desejo de alguma forma, porque quando você olha, por exemplo, sabe quando você vê Reels o tempo todo e você tá vendo um vídeo e você já não se interessa e vai para outro e vai andando, né? Acabou de ver, vai para outro, aparece outro para você. Esse mecanismo do algoritmo do Instagram, ele é feito para de alguma forma te viciar, porque ele mexe no seu sistema de dopamina. E a recompensa, ela é imediata, seja no like, seja na mensagem que alguém te mandou, na resposta a um story, se você produz conteúdo, seja aparecer uma coisa muito interessante que o algoritmo quer que você veja, porque é algo que te interessa e ele sabe disso. Então, se você gosta de vídeo de cachorrinho, ele vai te mandar 1 milhão de vídeos de cachorrinho e aquilo vai gerando dopamina em você. Esse sistema de recompensas acontecendo de uma forma tão imediata como acontece no Instagram faz com que muitas vezes a gente comece a ter muito mais dificuldade de agir em determinadas coisas, né, de fazer determinadas tarefas, né, da gente se entregar para essas tarefas que muitas vezes são do dia a dia, mas que são chatas. Então, coisas que não são hábitos às vezes para você, porque quando se torna um hábito já fica muito mais fácil da gente fazer, mesmo que a gente tenha esse sistema de dopamina já meio zoado. Coisas, por exemplo, básicas. Então, por exemplo, eu tinha que levar a minha impressora para encher o cartucho, né? Trocar o cartucho da impressora. Coisas como eu precisava trocar o cabo da panela, que esses dias a gente percebeu que o cabo da panela soltou e a gente precisava ir na feira, em algum lugar, arrumar um lugar aqui para trocar o cabo da panela. São coisas que eu procrastinava. E porque elas não são, nossa, super relevantes, vai mudar minha vida se acontecer. A gente vai procrastinando esse tipo de coisa e às vezes a gente precisa fazer, simplesmente porque você precisa usar a panela, você precisa usar a sua impressora. E são coisas que às vezes são chatinhas e a gente às vezes, por estar com esse sistema de dopamina totalmente desregulado, como a gente não tem uma recompensa imediata, a gente fica meio tipo, tem que levar lá, começa a criar aquela situação em cima disso, sabe? Como se fosse meu Deus do céu, eu não consigo fazer. E eu vou falar uma coisa pra você, procrastinação, ela tá ligada a uma série de outros fatores que eventualmente a gente pode até tratar aqui no canal. Não vou entrar em detalhes. Mas só tô dizendo pra você que um desses detalhes é que a nossa relação com as redes sociais, a nossa relação que muitas vezes não tá saudável com as redes sociais, pode influenciar nesse sistema e pode, portanto, influenciar na procrastinação dessas tarefas mais chatas, que às vezes demandam um pouco mais de espera para que a dopamina seja liberada, né? A dopamina ela é muitas vezes liberada quando a gente termina uma tarefa, quando a gente sente a gratificação, quando a gente sente aquela sensação de eu consegui fazer, olha que bonita, a panela agora tá com o cabo trocado, consegui usar agora a impressora. Então, tudo isso vai acontecendo também, vão se criando mecanismos internos para que você sinta essa realização quando você vai fazendo essas tarefas. Só que por a gente estar viciado demais nesse apelo imediato, isso acaba sendo, de alguma forma, transformado no seu dia a dia. Uma segunda coisa que aconteceu comigo e eu esperava é que eu comecei a puxar muito mais assunto com pessoas aleatórias, assim. Eu acho que a gente tem a sensação, principalmente no Instagram, se a gente é muito ativo lá, que a nossa troca com as pessoas na rede social, ela faz com que muitas vezes você satisfaça de alguma forma, não da forma mais próxima possível, mas de alguma forma aquilo satisfaz o seu desejo de estar em algum ambiente social. Claro, é uma rede social. Então você conversa com uma amiga, responde um story dela, ela responde o seu, aí vocês começam uma conversa. Ou alguém na sua rede social, se você produz conteúdo como eu,
já responde algum story, responde alguma publicação sua e fala, nossa, você tem muita razão, isso acontece mesmo, e tá. Então a gente vai tendo esse contato que muitas vezes acaba sendo pra mim, e isso é uma coisa minha, tá? Isso não é uma coisa cientificamente comprovada, não vi isso em lugar nenhum, isso é uma sensação minha, e veja se você também sente dessa forma. Mas às vezes eu sinto que por a gente ter muito contato, às vezes, com as pessoas na rede social, a gente se sente overwhelmed, a gente se sente sobrecarregado desses estímulos sociais. E aí, quando eu chegava num lugar, numa padaria, qualquer coisa, eu não queria muito conversar com as pessoas. Porque eu ficava meio numa sensação de tipo assim, ai, já conversei demais hoje, sabe? Ainda mais que eu sou uma pessoa super introspectiva, sou uma pessoa altamente sensível. Então, assim, é como se tivesse estímulos demais sociais. E aí, quando eu chegasse nesses ambientes, eu falasse assim, ah, eu até quero ser simpática. Eu era simpática, eu era cordial, mas eu não queria puxar assunto com as pessoas. E aí, eu comecei a ver que eu comecei a querer puxar assunto com as pessoas. Então, assim, quando eu encontrava alguém no elevador, às vezes eu queria falar com a pessoa. Quando eu conversava com qualquer pessoa na rua que eu tivesse acesso, qualquer lugar que eu tivesse, eu queria abrir um papo, assim, bater um papo com essa pessoa, porque de alguma forma essa conexão se tornou acertada. Ao invés de eu só conversar com a pessoa ali, que às vezes essa interação social não é tão natural do nosso dia a dia, eu conversava e queria puxar assunto com quem estava ao meu redor. E isso foi muito bonito, porque eu me tornei muito mais aberta socialmente. Eu sinceramente não sei se eu esperava por isso, agora falando com você, mas pode ser que sim. Então eu não sei se eu esperava ou não esperava. Agora falando de coisas que eu não esperava. Tem uma coisa que aconteceu, a hora que eu falei, que eu determinei pra mim, olha, eu vou parar de produzir ou consumir conteúdo por tempo indeterminado, porque eu não pensei, vou fazer 50 dias de jejum, tá? Eu simplesmente parei e falei que eu não ia voltar até que eu sentisse que eu precisava voltar ou que eu podia, de alguma forma, que estava saudável essa relação. Então, uma coisa que aconteceu muito, quando eu pensei em fazer esse movimento, eu tive um certo medo de me tornar alienada. Eu tive um medo sabe, realmente a sensação de que eu me alienaria do que tá acontecendo no mundo de alguma forma. Por ser uma pessoa altamente sensível, há algum tempo atrás eu parei de consumir jornais televisivos, porque eu consumia isso. Então, de alguma forma, onde estivesse passando, eu prestava atenção, eu assistia, ou assistia notícias, ou às vezes procurava muitas notícias, eu ficava muito antenada. E com o tempo eu comecei a perceber que isso me fazia muito mal. E aí eu comecei a reduzir muito, eu não assisto mais jornais televisivos, eu comecei a reduzir muito o consumo das notícias, eu vou ativamente atrás das notícias. E aí eu comecei a perceber, eu falei, puxa, hoje eu recebo muitas notícias, eu sei muito do que tá acontecendo, eu tô muito mais antenada porque eu tô no Instagram. Então, como é que essa relação vai acontecer? Será que eu vou ficar alienada do que tá acontecendo no mundo? E aí eu me lembro que eu conversei sobre isso, inclusive com a minha terapeuta, e a gente falou sobre alienada do quê? Necessariamente, né? Do que você vai estar alienada quando você fizer isso? E aí, quando eu parei para pensar e refletir sobre isso, eu comecei a entender que, puxa vida, eu vou estar alienada de comparação, eu vou estar alienada de saber o que o outro tá fazendo e eu não tô fazendo. Eu tô alienada de saber quantos filhos meus amigos tiveram. Eu tô alienada de saber o que eles estão fazendo, para onde eles estão viajando. E se são amigos que eu realmente quero seguir, acompanhar, que eu realmente quero manter um relacionamento com essas pessoas, talvez uma alternativa a isso seria me encontrar mais com elas, falar mais com elas, entrar mais em contato com elas, manter essa chama acesa fora das redes sociais e não só ficar consumindo o que está acontecendo na vida da pessoa e de alguma forma me sentir alienada por não estar consumindo, porque antigamente as pessoas não consumiam isso, elas só sabiam quando elas se encontravam socialmente. E aí é que veio a outra coisa que eu não esperava. Ter tanta. Eu senti em alguns momentos, não é que tanto assim, mas eu senti em alguns momentos muito mais saudade dos meus amigos, muito mais saudade de acompanhar pessoas que eu amo nas redes sociais. Sejam perfis que eu amo seguir ou pessoas que realmente tenham contato comigo, que são do meu círculo social já, e que eu sabia que eu queria saber o que estava rolando na vida deles. Então, essa foi uma outra coisa para eu começar a puxar mais assunto com essas pessoas, começar a querer me aproximar mais delas de um outro ângulo, o que foi muito bom, porque essas conexões são muito mais reais, são muito mais profundas e realmente favorecem muito as nossas amizades, então isso foi muito positivo.
Agora, alguns fatos curiosos que aconteceram comigo em todos esses 50 dias. Depois de um mês, eu comecei a perceber que na maioria esmagadora do tempo, eu não sentia falta de estar no Instagram, de estar nas redes sociais. Isso é uma coisa muito importante para mim. Porque realmente eu comecei a perceber que depois de um mês eu comecei a sentir uma certa. Foi assim, bateu um mês eu comecei a sentir uma certa abstinência de não entrar. Porque eu já estava há um mês sem saber dos meus amigos, sem saber o que estava acontecendo em tempo real, o tempo todo. Então eu comecei a sentir um pouco de abstinência maior, um pouco mais essa sensação de impulso maior. E aí eu comecei a perceber que eu não estava sentindo falta do que eu consumia em si. A maior parte do tempo eu estava sentindo falta, sim, das conexões com as pessoas, mais constante. Mas fora isso, eu percebi que eu não sentia falta de consumir o conteúdo. Até porque, quando eu quero consumir algum conteúdo específico, ou eu escuto um podcast sobre o assunto, ou eu entro no próprio YouTube e assisto um vídeo sobre esse assunto. E aí eu percebi que eu tive impulsos em vários momentos que começaram a reduzir, claro, porque depois de você fazer esse jejum, você começa a reduzir muito esses impulsos. Eu comecei a ter alguns impulsos que continuam em alguns momentos para entrar na rede social. É só um impulso para entrar e scrollar. E aí eu parei imediatamente, porque eu já tenho mais essa consciência. E a hora que eu fui entrar na rede social para fazer isso, porque como eu falei, eu não apaguei o app, eu senti esse impulso e eu falei, puxa vida, o que que tá acontecendo comigo nesse momento dos impulsos? O que que me faz ter o impulso de entrar, né? Porque por que que eu tô querendo entrar se eu não tô querendo ver alguma coisa específica ou se eu sei que eu não vou ver alguma coisa específica? Eu entrava e eu comecei a perceber que esses movimentos aconteciam em momentos principalmente de tédio ou que eu queria fugir da realidade. Então, alguns momentos eu tava querendo fugir, assim, sabe? Quando você tá, tipo, num consultório médico e a pessoa tá demorando, tipo, 1 hora pra te atender. E aí você fala, meu Deus, eu não trouxe um livro, eu não trouxe nada. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no Instagram, eu vou entrar fazer alguma coisa, eu vou ficar vendo Reels. Então, eu senti essa necessidade, às vezes, pelo tédio, ou por uma coisa do tipo assim, estou numa situação desconfortável. Ah, deixa eu entrar na rede social. E aí, com o tempo, eu fui construindo essa consciência, porque daí eu parava esse impulso e não cedia a ele, né? Claro que a gente cede às vezes por 5 segundos, 10 segundos, sei lá, 30 segundos, mas você já para e fala, por qual razão eu tô fazendo isso? O que que tá me levando a fazer isso? Qual é a sensação que eu tô querendo fugir? E com o tempo eu comecei a me forçar um pouco mais a sentir o que eu tava sentindo, ao invés de fugir do que eu tava sentindo. Então, se eu tava me sentindo impulsionada a fazer isso porque eu tava me sentindo frustrada com alguma situação, porque eu queria fugir de um sentimento de tristeza que eu tava vivendo, eu parava para refletir sobre esse sentimento. E em alguns momentos eu explorava um pouco mais o que eu estava sentindo para que esse autoconhecimento se consolidasse. Uma segunda coisa que foi muito curiosa e que aconteceu comigo nesse período todo foi que eu senti uma diminuição na FOMO, sabe? No Fear of Missing Out. Eu senti que, porque assim, como eu não apaguei o app, em alguns momentos eu entro no Instagram para ver algumas coisas específicas. Então, às vezes eu quero ver se fulano, algum cantor que eu gosto tá fazendo um show próximo de mim, aí eu entro. Ou, quem é essa pessoa aqui que eu tive acesso no próprio podcast que eu escutei? Eu falei, nossa, gostei do conteúdo dessa pessoa. Às vezes eu entro nesse médico, por exemplo. Recentemente eu tive contato com um médico que eu gostei muito da abordagem dele integrativa. Entrei dentro do Instagram e comecei a olhar. Eu falei, nossa, que legal, bacana o conteúdo dele, gostei bastante. Será que ele tem YouTube? Será que ele tem alguma coisa que eu gostaria de consumir? Então é mais nesse sentido de curiosidade ou de procurar, às vezes, em algumas sessões de mentoria, eu queria indicar alguém, algum profissional para um cliente, alguma coisa do tipo, eu entrava no Instagram, mas aí era imediato. No começo, quando eu entrava para pesquisar o nome dessa pessoa, porque para você entrar no Instagram de uma pessoa específica, você precisa pesquisar. E aí você, para pesquisar, você vai no explorar do Instagram, naquela lupinha. E na hora em que eu fazia e clicava nessa lupinha para entrar nisso, aparece no explorar aquele monte de conteúdo que tem tudo a ver com você, ou com o que você tem consumido, pelo menos, que o algoritmo já bota ali para você acessar. No começo, eu tinha que tapar isso, porque eu sentia um negócio, parecia que estava me puxando, me sugando para consumir esses conteúdos. Agora, com o tempo, eu tenho muito mais controle. Eu comecei a assumir um verdadeiro controle sobre ser puxada ou não a esses conteúdos. Então, às vezes eu entro e parece as coisas mais assim,
né? Joga um baixo mesmo, de aparecer um negócio que você tá querendo mesmo consumir, sabe? Aquele negócio que tá super em alta na sua vida e que você vê que você quer consumir. Então, isso começou a não fazer tanto efeito em mim. Então, muitas vezes eu entro na lupinha, procuro o nome da pessoa e automaticamente eu já nem olho mais para baixo, ou se eu olho, não me atrai mais, eu não sinto tanto essa necessidade de saber o que está acontecendo, essa curiosidade. Parece um controle maior sobre a curiosidade, mas um controle sobre a curiosidade de uma coisa que não era para aparecer para mim, não era naquele momento a curiosidade interna, né? Aquela coisa, não sei nem se existe curiosidade interna, mas você sabe, né? Aquele impulso interno de fazer alguma coisa, não era uma coisa que apareceu para mim e fiquei curiosa, entendeu? E eu vou ser muito sincera com você, talvez esse tenha sido o meu maior ganho nesses 50 dias. Agora, como é que vai ficar a minha relação com o consumo das redes sociais, com a produção de conteúdo? Será que eu vou voltar a produzir? Será que eu não vou voltar a produzir? Esse tem sido um dilema, eu não vou mentir pra você. Não do consumo, mas da produção, porque realmente o Instagram é uma ferramenta magnífica para eu espalhar minha mensagem, para eu divulgar o meu trabalho. Então, eu tenho sentido que nesse momento eu preciso entender, eu preciso integrar tudo isso que está acontecendo. Eu vou esperar o tempo certo de agir, não no sentido de perfeccionismo. É uma completa consciência de que eu tô nesse momento digerindo como eu gostaria que fosse minha relação com o Instagram, se eu gostaria que essa relação acontecesse, como eu quero que sejam os próximos passos. Então é como se eu entregasse nesse momento o controle sobre essa situação para que eu pudesse realmente sentir no meu coração cada movimento que eu quero fazer. Então vamos supor que daqui uma semana eu realmente decida postar alguma coisa. Mas eu vou voltar sempre que eu sentir no meu coração, sempre que eu sentir que realmente aquilo tá saudável, aquilo tá bacana e aquilo tá interessante, porque as pessoas, gente, é muito interessante que muita gente fala, mas eu produzo conteúdo lá porque meu trabalho depende disso. E eu entendo isso. E tem gente que não pode fazer esse movimento. Eu, por exemplo, não que não pode, mas que é muito mais difícil. Eu, por exemplo, senti de vir produzir conteúdo pro YouTube. Eu tô fazendo outros movimentos dentro da minha carreira que nesse momento me permitem fazer esse tipo de experimentação. Mas para algumas pessoas é muito difícil. Então, eu entendo perfeitamente e eu acho importantíssimo a gente refletir sobre isso e ao mesmo tempo saber que é uma ferramenta. Então, o que eu sinto de fazer nesse momento é, como o meu trabalho tem muito a ver com a minha própria energia criativa, com a minha intuição, com a minha guiança interior, e eu inspiro as pessoas a fazerem isso também, eu sinto que para mim é muito importante que eu seja muito fiel a isso. Quero muito saber de você, como você se relaciona com o Instagram, se isso tem sido uma coisa que tem te, de alguma forma, feito refletir nos últimos tempos. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal em que eu falo por que eu decidi parar de produzir de alguma forma lá no Instagram, pelo menos da forma como eu estava produzindo, e o que me fez voltar para o YouTube, depois de tanto tempo que eu fiquei sem produzir conteúdo por aqui. Eu falei muito sobre essa história toda, como tudo isso aconteceu, eu vou deixar aqui para você. E já se inscreve no canal também para a gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo no seu coração e até a próxima!